Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de mistério e terror psicológico chamado A Casa de Vidro. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com Ruby Baker voltando para casa tarde da noite, depois de assistir a um filme no cinema com seus amigos. No dia seguinte, os pais de Ruby, Dave e Grace Baker, perguntam aos filhos que horas eles foram para a cama ontem à noite. Rhett, o irmão de Ruby, diz que eles foram dormir tarde, mas Ruby chuta Rhett debaixo da mesa e mente que eles dormiram cedo. Naquela noite, os pais de Ruby estão comemorando seu aniversário de casamento e vão jantar em um restaurante. Então eles brindam ao seu casamento e aos filhos a salvo em casa. Enquanto isso, Ruby tem uma noite selvagem com seus amigos, mas ao chegar em casa, ela fica assustada ao ver carros da polícia estacionados do lado de fora da sua casa. Pensando que seus pais tinham chamado a polícia para procurá-la, ela assegura os policiais que não está desaparecida. Entretanto, a polícia lamentavelmente a informa que seus pais sofreram um acidente de carro. Ruby entra em pânico e pergunta se eles estão bem, mas quando eles não respondem, a ansiedade de Ruby a domina e ela desmaia. Ruby e Wright parecem vulneráveis e com o coração partido durante todo o funeral de seus pais. Durante um discurso, Wright desabafa na frente de todos. Os antigos vizinhos dos Baker, Terry e Erin Glass, ficam ao lado de Wright para consolá-lo. Terry ajuda Rhett fazendo um discurso comovente para Dave e Grace, e Ruby ouve com lágrimas nos olhos. Depois do funeral, Ruby é parada pelo seu tio Jack, que oferece ajuda às crianças, mas Ruby o dispensa dizendo que eles não têm notícias dele há 10 anos. Então ele pede desculpas explicando que às vezes os irmãos crescem separados, e ela aceita a oferta dele para ser educada. Em casa, Alvin Bagger, advogado da propriedade de seus pais, informa Ruby que seus pais haviam confiado os antigos vizinhos, Erin e Terry, para cuidarem deles. Seus pais deixaram os dois com uma fortuna considerável. Antes de partir, ele entrega a Ruby seu cartão de visita, pedindo que ela confie nele. Em seguida, Terry e Erin chegam para confortar Ruby. Dias depois, Ruby e Wright chegam à casa dos Glasses em Malibu. Ruby e Wright ficam maravilhados com a casa luxuosa e moderna do casal. Mas quando Terry mostra o quarto deles, os irmãos ficam desapontados em compartilhar um quarto modesto. Naquela noite, Wright e Ruby discutem enquanto se acostumam a dividir um quarto. Frustrada, Ruby sai para o corredor para trocar de roupa, mas ela para quando sente que alguém está de olho nela. No dia seguinte, Harry assegura a Ruby que ela vai se acostumar com a sua nova escola, mas Ruby admite que está mais preocupada em ser a novata. Durante a aula, Ruby se apresenta e quando é questionada por que ela se mudou, ela esconde a sua dor e simplesmente explica que foi por causa de um acidente. Mais tarde, os irmãos ficam surpresos ao encontrar um console de jogos e roupas novas em seu quarto em casa. Wright está extasiado, mas Ruby comenta que seus pais iriam surtar com tudo isso. Wright lamentavelmente pede a ela que não mencione seus pais e vai se divertir com seus novos jogos. Depois de ter um pesadelo vívido com o acidente de seus pais, Ruby decide nadar na piscina para esfriar a cabeça, mas ela fica assustada ao ver Terry a observando. Então ele lembra Ruby de não fazer tanto barulho porque eles podem ouvir tudo através das paredes de vidro. No dia seguinte, durante a aula de direção, Ruby fica perturbada com um vídeo de segurança sobre dirigir embriagado. No jantar, os seus tutores perguntam sobre a aula de direção, mas Ruby fica agitada e sai andando. Ela vai ao banheiro e pega um frasco de comprimidos do armário de remédios. Erin vê aquilo e decide examiná-la, mas Ruby garante que só está tomando um analgésico para suas cólicas menstruais. Então Erin dá a Ruby um de seus comprimidos. Ruby acha estranho que o armário de Erin esteja cheio de frascos de comprimidos, mas não comenta nada sobre isso. Mais tarde naquela noite, Ruby fica muito sedada para se importar com os videogames de Rhett. Ela acorda ao amanhecer e testemunha o casal discutindo em seu quarto, mas Terry vê Ruby e fecha as cortinas. Mais tarde na escola, uma colega pergunta a Ruby sobre o rumor de que ela estava num período de condicional acadêmica. Ruby tenta ser amigável e admite que foi pega colando em sua antiga escola. Após a conversa, a garota deixa Ruby para sair com seus amigos, e Ruby percebe que não tem nenhum amigo. Em casa, Terry vai conversar com Ruby enquanto ela faz os seus deveres de casa. Ele a convida para ir com ele a um jantar, e ela até tenta recusar, mas ele entende isso como um sim. Mais tarde, Terry leva Ruby a um restaurante, e lá ele explica a ela que o que ela viu foi apenas uma questão conjugal, e ela não deveria se preocupar. Enquanto isso, Ruby parece inquieta e pede para ir para casa. No caminho de volta, Terry dirige de maneira perigosa,
Mas quando ele vê Ruby se segurando, ele muda de faixa e estaciona na beira da estrada. Terry se inclina desconfortavelmente para perto de Ruby, mas depois ele assegura que só quer afivelar o seu cinto de segurança, o que não convence a garota. Em casa, Terry adverte Ruby novamente para que ela seja boazinha e não conte nada a Erin sobre o jantar. Enquanto ela se dirige para o seu quarto, Ruby fica em pânico ao ver Erin catatônica com uma seringa em seu braço. No dia seguinte, Ruby visita o escritório do Sr. Bagenter, o advogado que deixou os Glasses responsáveis por ela e pelo seu irmão. Ela relata todas as coisas estranhas que lhe aconteceram com os Glasses, e o advogado relembra de que ela e Rhett não terão para onde ir se deixarem seus guardiões. Ruby fica desapontada e decide ir embora, mas o Sr. Bagenter lhe diz que vai tentar ajudar. Antes de partir, Ruby fica sabendo que seus pais deixaram $4 milhões para ela e seu irmão. Após a visita de Ruby, o Sr. Bagenter faz uma ligação. Naquela noite, Terry explica a Ruby que Erin estava tomando uma injeção de insulina para controlar sua diabetes ontem à noite. Eles também conversam sobre a desconfiança de Ruby e dizem que estão magoados com ela. Ruby até pede desculpas, mas ela ainda continua apreensiva com eles. No dia seguinte, Ruby está fazendo seu exame de direção, mas ela ainda está descoordenada e ansiosa no volante. Depois que seu motorista não apareceu para buscá-la, Ruby decide ir até o trabalho de Terry. Enquanto espera no escritório dele, ela o vê conversando com 2 homens intimidadores, mas os homens percebem que ela está espiando e fecham a porta. De repente, ela fica assustada quando Terry é batido contra a parede por aqueles caras. Ao explorar a garagem da empresa, Ruby vê um carro que se parece com o que seus pais dirigiam no dia do acidente. Um trabalhador lhe diz que o carro já está lá há alguns meses. Enquanto eles voltam para casa, Terry garante a Ruby que ela não deveria se preocupar com aqueles caras. Então ela pergunta por que o motorista não foi buscá-la antes. Terry diz que ele despediu o motorista porque ele a levou para um lugar sem permissão. Ruby fica ansiosa quando fica sabendo que Terry descobriu que ela visitou o Sr. Bagenter. Depois que chegam em casa, Terry insere a senha do sistema de segurança e Ruby o observa secretamente, e depois anota o código em seu caderno de desenho. Naquela noite, Terry fica bêbado e perturba Ruby, enquanto ela está fazendo um trabalho sobre Hamlet. Quando ele sai, ela volta a ler uma notícia sobre o acidente dos seus pais, e descobre que eles estavam dirigindo uma BMW naquele dia. Então ela envia um e-mail ao Sr. Bagenter, pedindo que ele descubra de quem era a BMW que seus pais estavam dirigindo naquela noite. Mais tarde, Terry encontra Ruby dormindo na frente de seu laptop, mas seu trabalho não teve nenhum progresso. No dia seguinte, Ruby fica chocada ao encontrar o seu trabalho concluído. Ruby corre para agradecer a Terry por ter ajudado, mas ele responde que isso seria errado. Na escola, Ruby conhece Nancy Ryan, uma inspetora do Departamento de Serviços Sociais. Ryan explica que o Sr. Bagenter pediu para ela verificar as reivindicações de Ruby, sobre o pretexto de um check-up de rotina. Ela instrui Ruby a agir como se elas nunca tivessem se encontrado antes. Apesar da sua tranquilidade, Ruby ainda está ansiosa com o plano. Durante o check-up, Terry apressa a inspetora enquanto Erin tenta esconder o seu nervosismo. Então eles levam a inspetora até o quarto das crianças, que foi redecorado para parecer que apenas Rhett fica lá, e em outro quarto foi transformado no quarto de Ruby. Quando as crianças chegam, Erin convida a inspetora para conhecê-las, mas Ryan insiste em dar uma olhada lá em cima. Quando ela abre o armário de medicamentos de Erin, os frascos de comprimidos haviam sido esvaziados. Mais tarde, a inspetora pergunta a Rhett como ele passa suas noites, e ele responde que lê depois que faz os seus deveres de casa. Ao sair da casa, a inspetora Ryan elogia os Glasses por proporcionarem um lar maravilhoso para as crianças. Quando os adultos vão embora, Ruby confronta a Rhett por ele ter mentido à inspetora. Frustrada, ela joga seu lanche na lata do lixo. Lá ela vê uma carta da escola Westcott, declarando como Terry os retirou da prestigiosa escola e depois cobrou um cheque de reembolso de $30 mil. Ruby também encontra um cartão postal de seu tio no lixo. Enquanto isso, os Glasses ficam aliviados ao ver a inspetora saindo. Quando eles voltam, Ruby esconde os papéis dentro das calças. Depois, Terry aparece bêbado enquanto Ruby faz seus deveres de casa e a provoca por ter conseguido enganar a inspetora. Assim que ele sai, ela tenta enviar um e-mail ao Sr. Bagenter, mas a sua conta de e-mail foi excluída. Naquela noite, Terry é despertado por um telefonema de seu agiota, que exige que ele pague a sua dívida. Nesse momento, Ruby escuta secretamente a ligação deles através do telefone da cozinha. Terry explica que ele havia contratado um sócio que estava roubando seu dinheiro, mas o homem não está interessado em suas desculpas. Sem saber que Ruby está se escondendo por perto,
Ele promete ao agiota que vai abrir o seu cofre pessoal e pode dar a ele $30.000. Mas isso não é suficiente e o agiota lhe dá 2 dias, ou então ameaça queimar a casa de Terry com sua esposa dentro. Depois que Terry termina e sai, Ruby inteligentemente salva o número do agiota. Na escola, Ruby liga para o escritório do Sr. Bagenter. Ela diz que não pode receber os seus e-mails porque Terry apagou a sua conta. Bagenter a informa que a BMW foi registrada em nome da empresa de Terry. De repente, Ruby é chamada para o escritório do vice-diretor. Ele acusa Ruby de plagiar o seu trabalho sobre Hamlet e lhe dá uma suspensão. Naquela noite, Erin pergunta a Ruby o que aconteceu, e Ruby diz a Erin para perguntar a Terry, mas ele insiste que Ruby deve assumir as suas próprias responsabilidades. Às 4 da manhã, Ruby sai da cama totalmente vestida e vai até a sala. Perto do telefone, Ruby vê o folheto de uma escola para meninos. Depois ela tenta ligar para o seu tio, mas fica sabendo que ele está fora do país. Mais tarde, Ruby entra secretamente no quarto dos Glasses e rouba as chaves do carro de Terry. Então ela acorda Rhett e o engana para levá-lo com ela. Quando eles entram no carro, Ruby parece nervosa dirigindo. Apesar disso, ela abre a porta da garagem e os dois escapam. Enquanto isso, Terry acorda com o barulho da garagem e Rhett e Ruby se metem em vários quase acidentes. Então Rhett percebe que foi enganado e diz que quer voltar para casa. Ruby tenta fazer Rhett perceber que os Glasses o compraram com todos aqueles jogos de videogame, mas quando Rhett pergunta para onde eles estão indo, Ruby confessa que não sabe. Por acaso, eles entram em um bloqueio policial, onde é pedida a licença e o registro de Ruby. Então os Glasses chegam para falar com a polícia e levá-los de volta para casa. Na viagem de volta, Ruby acusa Terry de matar seus pais, para que ele possa usar o fundo fiduciário deles para pagar os seus agiotas. Ela o confronta sobre a BMW, mas ele diz que a emprestou a eles como um favor. Terry diz com raiva que ela estava tentando distorcer o que aconteceu, para não ter que enfrentar o fato de que seu mau comportamento levou seus pais a beberem naquele dia. Depois ele grita dizendo que agora manda neles, goste Ruby ou não. Assim que eles chegam em casa, Ruby tenta fugir, mas Terry a pega e a arrasta para dentro de casa. Ruby luta contra ele, mas ele a ameaça, dizendo que eles só precisam de uma criança viva. Então Ruby chama Erin desesperadamente, pedindo ajuda, mas ela injeta um sedativo na menina. Ruby perde a consciência e logo depois o agiota liga novamente para Terry, pedindo o resto do dinheiro. Terry tenta dar mais uma desculpa, mas o agiota desliga. No dia seguinte, Terry implora um empréstimo no banco para pagar a hipoteca da casa para as crianças. Então o funcionário do banco mostra o documento de Westcott, o mesmo que Ruby encontrou no lixo. Ele fica atordoado quando o funcionário alega que Terry lhe enviou o documento por fax na semana passada. No hospital, Erin tenta encomendar mais fentanil e Demerol, mas ela é chamada para falar com o diretor do hospital. Naquela noite, Rhett tenta acordar Ruby, e quando ela não responde, ele se deita ao lado dela, preocupado. No quarto dos Glasses, Erin revela que perdeu a sua licença médica por causa do seu vício. Terry culpa que eles não possam pagar o empréstimo devido à sua condição, mas Erin argumenta que ela se tornou uma viciada por causa do que ele fez. Então ela tenta se separar de Terry, mas ele a empurra contra a parede e a intimida. Percebendo que eles estão sem drogas para Ruby, ele sai para comprar mais. Mais tarde, Erin fica mal depois de assistir a um vídeo das suas férias com Ruby quando ela era mais jovem. No dia seguinte, Ruby acorda e encontra Erin morta ao seu lado. Quando Terry volta e descobre o corpo da sua esposa, ele fica devastado. Em seguida, ele escuta Ruby ao telefone, dando o endereço deles. Depois, ela rapidamente acorda Rhett e eles se escondem de Terry debaixo da cama. Mais tarde, Rhett corre para fora, mas Terry o agarra e o arrasta de volta para dentro. Ruby aparece atrás de Terry e lhe dá uma paulada na cabeça. Então, Terry os pega antes que eles possam escapar e os tranca no porão. Mas não leva muito tempo para que as crianças descubram a janela. Enquanto isso, Terry está na garagem trabalhando em seu Jaguar. Enquanto Rhett corta a malha, Terry estaciona o Jaguar bem em frente à janela do porão e depois volta para dentro. Mais tarde, Rhett se liberta e encontra Terry dormindo no sofá e bêbado de tanta vodka. Ele rouba as chaves do carro de Terry e as entrega a Ruby. Rhett está convencido de que Terry está inconsciente, mas Ruby ainda desconfia. De repente, Terry recebe uma visita do Sr. Bagenter. Os irmãos ouvem um advogado avisar Terry que o banco bloqueou a sua conta de tutela por causa de uma investigação judicial. De repente, chegam 2 agiotas. Eles intimidam Terry e o acusam de planejar uma fuga da cidade. Depois eles exigem que Terry pague seu empréstimo naquela hora. Nesse momento, os agiotas acusam o Sr. Bagenter de ser o sócio de Terry
Então eles o apunhalam. Depois empurram Terry para o Jaguar e lhe prendem com fita adesiva. Terry implora para que eles levem o Volvo e não o Jaguar. Entretanto, os pneus do Volvo estão furados. Sem nenhuma outra opção, os agiotas tapam a boca de Terry com fita adesiva e o empurram para dentro do Jaguar. Quando eles saem de carro, Ruby sai do esconderijo, soltando a faca que ela usou para furar os pneus. Enquanto os carros dos agiotas dirigem pela rodovia, Terry observa nervosamente o velocímetro. E quando o Jaguar atinge 70 milhas por hora, o agiota entra em pânico quando os freios param de funcionar. O Jaguar acelera ainda mais e choca com o carro que o outro agiota está dirigindo. Isto envia o outro carro para a próxima pista, onde ele colide com o caminhão. O Jaguar fica fora de controle, até que despenca na beira de um penhasco. Mais tarde, Ruby e Red são encontradas por um oficial no meio da rodovia. Então eles passam pelo acidente do carro que matou um dos agiotas. Alguns metros à frente, o policial vê outro acidente e vai verificar. Enquanto ele investiga, Terry aparece atrás dele e o derruba. Ruby e Red ficam em pânico quando veem Terry cambaleando na direção deles, coberto de sangue. Ruby rapidamente entra no lugar do motorista enquanto Terry esconde uma arma pelas costas. Pensando em seus pais, Ruby atropela Terry e, com ele morto, Ruby e Red saem do carro e se abraçam quando a polícia chega. Depois de todo aquele pesadelo, os irmãos visitam o túmulo de seus pais com o tio Jack. Ele promete que as coisas serão mais fáceis a partir de agora e os leva para casa. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.